como é que se definia a cultura até ao 25 de Abril de 1974. Eu diria, talvez numa palavra, diria talvez contenção. Contenção em todos os planos, do ponto de vista da contenção na criatividade, do ponto de vista da contenção na produção e talvez até contenção na divulgação. O regime tinha muito receio de todas as manifestações públicas e as manifestações artísticas tinham também um caráter muito importante desse ponto de vista e, portanto, muito controladas. Claro, com permissão para algumas expressões, diria neste contínuo, digamos, de cultura popular tradicional versus cultura erudita, muito marcada pelo Estado Novo, eram permitidas algumas expressões populares, tradicionais, por exemplo, os ranchos folclóricos, penso ser um bom marcador desse ponto de vista, também algumas expressões ligeiras, de fado, até mesmo de ópera, mas muito contidas. E com uma valorização grande do ponto de vista das tais expressões supostamente genuínas, populares, de que o regime muito exaltava e valorizava. O professor falou em contenção e isto leva-nos já à seguinte questão, que penso estar um pouco relacionada, que é de que forma é que a censura impactou a produção artística e intelectual em Portugal? Pois, com uma atuação tanto ativa como passiva, explícita e implícita, mas de criação de condições para para a contenção que referia ou que decorre da questão anterior, no sentido de conter justamente as expressões dentro daquilo que para o regime era legítimo. E aquilo que era legítimo tinha muito que ver com a sua própria ideologia. Portanto, condicionando de novo, de uma forma muito significativa, as várias fases daquilo que podemos chamar como sistema cultural, desde a criação aos processos de mediação e à produção e difusão. Que papel desempenharam as instituições culturais no antes e após o 25 de Abril? Sim, uma diferença muitíssimo marcada anteriormente, não só do ponto de vista quantitativo, mas também, sobretudo, do ponto de vista qualitativo, digamos, condicionando as várias expressões do ponto de vista daquilo que era a ideologia do regime. O que é que era contido, o que é que poderia ser criado, difundido, enfim, mas de acordo com um conjunto de valores muito estritos, muito limitados, muito retrógrados também, muito parados no tempo, nesse sentido, que eram, digamos, a grande orientação do regime. Portanto, diria instituições culturais, claro, com expressões artísticas, mas expressões artísticas depois estavam muito ao serviço daquilo que eram, digamos, os valores e a ideologia, de um ponto de vista mais geral, do regime. As instituições em regime democrático, enfim, cumprindo o seu papel de difusão, de apoio à criação e à divulgação e à disseminação no conjunto do território também, na possibilidade de acesso das populações às manifestações artísticas e culturais e na sua diversidade. Portanto, eu diria instituições aqui mais vocacionadas para, digamos, pela arte, se quiser, ou, digamos, numa perspectiva de separação que foi sendo construída e de uma forma muito estrita entre aquilo que são as perspectivas de quem em determinado momento ocupa o poder, portanto, as autoridades, digamos, e, por outro lado, as manifestações artísticas, portanto, a criação aos criadores e, digamos, potenciando todos esses processos e a sua divulgação. E fazendo uma análise, digamos assim, destes últimos 50 anos, que momentos é que o professor destaca no que diz respeito à evolução e ao estado da cultura? Bem, processos de modernização em todos os sentidos,
Destacaria talvez, de facto, alguns mais marcantes, em várias áreas, inicialmente com a música popular portuguesa, por exemplo, numa fase muitíssimo importante de libertação, como expressão da libertação, também a itinerância do teatro, portanto, uma perspectiva de procurar levar as expressões artísticas, não apenas as populares, mas levar as expressões artísticas ao conjunto do território, procurando, digamos, de alguma forma mitigar as assimetrias regionais em Portugal, mas depois desenvolvimentos muito interessantes que são cumulativos. Temos a música popular portuguesa, temos depois a música moderna portuguesa, com as expressões do pop rock e os conhecidos Rui Veloso, GNR, enfim, outras expressões, tal como na música popular portuguesa, com o José Afonso, Fausto, enfim, entre muitos outros. Temos, do ponto de vista das organizações e instituições culturais, a sua multiplicação pelo país, multiplicação em número, mas também em diversidade nos domínios, para além das artes do espetáculo, para além do crescimento que se deu nos museus, por exemplo. Lembro também as bibliotecas públicas, com programas públicos muitíssimo importantes, os processos de internacionalização, não só processos de criação e difusão nacional, mas também num plano internacional. Ainda de um ponto de vista internacional, não só a relação dos artistas, criadores e instituições portuguesas no sentido exterior, mas também o contrário, ou seja, o acesso da população portuguesa a expressões artísticas e culturais internacionais no nosso país. Por exemplo, os concertos das bandas rock internacionais a que passámos a ter acesso. Portanto, diria, são uns 50 anos de uma transformação radical em todos os planos, não sempre no ponto de vista quantitativo de crescimento. Há várias expressões, nomeadamente da cultura popular, tiveram ascensos fortes após o 25 de Abril, mas depois tiveram alguns recuos. Mas o que é certo é que a evolução se verificou de uma forma, digamos, muito aberta, diversa e também quantitativamente muito alargada. Portanto, processos com um enorme impacto em todas as esferas da vida social, nos artistas, nas instituições, também na população e nos públicos da cultura. Para si, o que é que significa o 25 de Abril? Pois, não é fácil de responder. Por essa altura, teria entre 15 e 16 anos, não estou em erro, mas significou sobretudo abertura. Talvez fosse a palavra que escolheria, porque até aí era pressentia um conjunto de coisas que se ouviam falar, que íamos conversando à boca pequena, entre familiares, amigos, colegas, mas a partir daí é a explosão. E é a possibilidade de participar, de ouvir, de falar. Portanto, eu diria que é muita coisa, claro. 25 de Abril foi muita coisa, mas talvez, diria, sintetizando uma palavra, talvez mesmo abertura.